gente lê aquele famoso texto bíblico que diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre, a imagem imediata que vem à mente é tipo uma linha do tempo, um antes e um depois. A ideia é que ele era incrivelmente rico lá no céu, desfrutando de toda a glória cósmica e, de repente, esvaziou a conta bancária divina para nascer numa manjedoura aqui na Terra. É uma sequência temporal bem clássica que a maioria de nós absorve sem nem questionar. E faz todo o sentido que a mente humana processe a narrativa dessa forma, né? Por padrão. É uma transição muito nítida de um estado A, de riqueza absoluta, para um estado B, de pobreza extrema. É uma narrativa reconfortante justamente porque é linear, é lógica e fácil de categorizar. Mas é exatamente aqui que a nossa imersão das fontes de hoje vira essa lógica de cabeça para baixo. Porque quando analisamos a gramática profunda de 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, a gente descobre que a riqueza e a pobreza de Cristo não são uma sequência cronológica. Na verdade, são realidades simultâneas. Sim, simultâneas, o que é um choque. Total. Ele é infinitamente rico exatamente na sua pobreza escandalosa na cruz. E para entender a profundidade dessa ruptura e como ela afeta tudo, desde a teologia da graça até a forma como a gente lida com o nosso dinheiro, nós vamos mergulhar de cabeça nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios hoje. De peso, David Garland, Murray J. Harris e Mark A. Seifert. E o que é fascinante em ter esses três autores à mesa é que essa reinterpretação da riqueza de Cristo não é só, sabe, uma curiosidade de tradução. É o eixo central de todo o argumento, né? Exatamente. É o eixo do apóstolo Paulo nestes 2 capítulos. A glória de Cristo não foi deixada para trás no céu. Ela está misteriosamente oculta, mas operando com força total na fraqueza crucificada, e Paulo usa essa teologia altíssima para resolver um problema extremamente prático, um problema terreno. Que é uma arrecadação de fundos. Isso, dinheiro puro e simples. A nossa missão hoje é descobrir como Paulo pega algo tão mundano quanto uma coleta de dinheiro para a igreja em Jerusalém e transforma isso na mais profunda exposição sobre a graça e a economia do reino de Deus. Mas antes da gente desempacotar o texto versículo a versículo, acho que precisamos situar quem nos ouve no cenário histórico e literário, onde exatamente esses 2 capítulos se encaixam no livro. Essa é uma ótima pergunta, porque lendo a carta inteira parece uma quebra muito brusca. Se a gente olhar os capítulos 1 a 7, Paulo estava defendendo seu ministério de forma muito emocionada. Ele estava derramando coração para os coríntios. Ele estava super vulnerável ali. Super vulnerável. E depois, nos capítulos 10 a 13, nós sabemos que ele vai sacar a espada retórica, ele vai fazer uma defesa feroz contra os falsos apóstolos. Mas, no meio de todo esse drama, aninhados ali no meio, nós temos 2 capítulos inteiros sobre logística financeira. O que levanta uma questão essencial para qualquer leitor atento. Por que um apóstolo investiria tanto capital teológico, tanta energia argumentativa, numa simples coleta? A resposta exige que a gente olhe para o mecanismo histórico operando nos bastidores dessa época. Havia uma fome severa atingindo a Judeia durante o reinado do imperador Cláudio. As condições econômicas eram brutais e os cristãos em Jerusalém estavam literalmente à beira da inanição. Mas a coleta que Paulo organiza nas igrejas gentílicas não era só filantropia, sabe? Não era só alívio de um desastre natural. Tinha uma tensão enorme acontecendo, certo? Exato. Um abismo étnico. Exato. Um abismo étnico e teológico entre os cristãos judeus, que eram mais apegados à tradição, e os cristãos gentios recém-convertidos. Uma tensão que ameaçava dividir a igreja primitiva ao meio antes mesmo de ela se consolidar. E é genial perceber como Paulo usa o dinheiro como cimento escatológico para unir esses 2 grupos. Cimento escatológico é a definição perfeita. O mecanismo aqui é relacional. Pensa bem, se os cristãos judeus em Jerusalém, na sua extrema necessidade, aceitarem esse dinheiro vindo de mãos gentílicas, mãos que eles historicamente considerariam impuras, eles estão, na prática, aceitando a validade da fé desses gentios. Eles estão reconhecendo os gentios como irmãos e co-herdeiros das promessas de Deus.
Portanto, o gênero literário de 2 Coríntios 8 e 9 funciona como uma carta administrativa, sim, mas é uma logística completamente saturada de densidade teológica. É teologia sistemática aplicada direto na carteira. E para navegar nessa densidade estrutural, a lente através da qual a gente lê o texto importa demais. É por isso que os nossos 3 comentaristas são tão cruciais hoje. Cada um examina o texto como se olhasse para uma pedra preciosa através de um prisma diferente. Vamos mapear esse DNA dos comentaristas, então, para quem está nos acompanhando. Vamos lá. Começando com David E. Garland, no New American Commentary. Ele analisa o texto por uma lente estritamente sociológica e cultural. O interesse dele é explicar como a sociedade do primeiro século funcionava de verdade. Então ele destrincha o sistema de patronato greco-romano, ele contrasta o dar para obter status com a revolução da generosidade cristã. O que nos leva ao segundo prisma, que é o Murray J. Harris, no New International Greek Testament Commentary. Harris opera com uma exegese histórico-gramatical muito rigorosa. Ele é aquele acadêmico cirurgião, sabe? Ele vai colocar uma lente de aumento nas partículas gregas. Ah, o Harris não deixa passar uma preposição. Nenhuma. Ele mostra como a escolha de um verbo ou de uma conjunção ali dita toda a formulação teológica. Ele resolve a mecânica do idioma original e, para completar o quadro, a gente tem Mark A. Seyfried, no Pillar New Testament Commentary. O Seyfried é o teólogo da paradoxalidade paulina. A lente dele é inteiramente focada na cruz. Ele insiste que a argumentação de Paulo sobre a doação não é de jeito nenhum apenas um manual de ética financeira. Ele vai bem mais fundo, né? Muito mais. Ele vê isso como uma destruição sistemática de qualquer ilusão arrogante de que o ser humano possa ser um doador independente. Na visão do Seyfried, a criatura é sempre e primeiramente um recebedor de Deus. Eu acho excelente ter esse mapa mental, porque ele explica por que esses gigantes às vezes abordam o mesmíssimo versículo e extraem camadas diferentes, mas que se complementam. Garland fornece o mundo físico da época, Harris decodifica o código-fonte em grego e o Seyfried estabelece aquele peso espiritual pesado. E com essas 3 lentes ajustadas, a gente pode entrar no nosso primeiro ponto de tensão no texto, versículo a versículo. O famoso exemplo dos macedônios, logo no início do capítulo 8. Exato, os versículos 1 a 5. O consenso exegético aqui é bem claro entre os 3. Todos concordam que as igrejas da Macedônia deram muito além de suas capacidades financeiras e fizeram isso no meio de uma tribulação profunda. Mas ao ler a forma como Paulo constrói o argumento, é muito difícil não sentir um certo desconforto. Desconforto por quê? Porque ele diz aos coríntios que eram relativamente prósperos, algo tipo, olhem para os macedônios, eles são tão pobres e deram tanto. Isso soa quase como uma chantagem emocional. Não seria uma forma de manipulação baseada em culpa? É muito fácil fazer essa leitura cínica moderna. Muito fácil mesmo. E é exatamente nesse ponto que a contribuição de Seyfried é indispensável para nós. Ele intervém e esclarece que Paulo não está apontando os macedônios como um padrão de moralidade. Ele não está criando heróis da filantropia para envergonhar os coríntios. O foco do apóstolo não está na virtude humana dos macedônios, mas na evidência tangível da graça de Deus operando. O texto, inclusive, começa dizendo: conhecemos a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Isso mesmo. A capacidade de doar naquelas condições não é uma conquista humana. O Seyfried coloca isso quase como um poder alienígena invadindo a comunidade. Ou seja, a graça não isenta os macedônios do sofrimento. Eles continuam enfrentando extrema pobreza e perseguição. Mas essa mesma graça cria um mecanismo de abundância inexplicável dentro da privação, não é? Perfeito. O que Paulo quer comunicar aos coríntios não é vocês deveriam ter vergonha por darem menos. É mais olhem o milagre que a graça divina é capaz de realizar quando domina uma comunidade humana. O objetivo é que os coríntios desejem experimentar essa mesma força transformadora. Ele não está incentivando uma competição de quem arrecada mais. E essa redefinição do que é a graça nos empurra, logicamente, para a necessidade de reexaminar o próprio autor dessa graça.
O que nos traz de volta ao famoso verso 9, aquele paradoxo central que a gente mencionou no gancho. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Harris e Seifert mergulham num debate gramatical nesse ponto que simplesmente muda tudo sobre como a gente lê a cristologia aqui. Eles focam num particípio grego específico, plusios on. Olha, essa talvez é a questão interpretativa mais profunda de toda a passagem. Muitas traduções que a gente usa no dia a dia optam por traduzir esse particípio com um sentido concessivo. Elas escrevem, embora fosse rico, tornou-se pobre. Como discutimos no início, isso endossa a ideia de uma troca temporal. Aquela ideia de que Cristo abandonou a riqueza lá no céu para assumir a pobreza encarnada. Exatamente. Mas o Seyfried, debatendo a sintaxe ali, defende vigorosamente o sentido modal. E isso altera completamente a mecânica da encarnação. Altera radicalmente. Porque se lermos no sentido modal, o particípio descreve o modo como Cristo se fez pobre. Ele se fez pobre sendo rico. Nossa, sim. A riqueza dele, a glória divina e o poder que sustenta o universo, nada disso foi esvaziado ou deixado para trás. Está ativamente presente, só que de forma oculta sob a fraqueza escandalosa da cruz. Isso significa que a verdadeira riqueza de Cristo não é medida por categorias terrenas de acúmulo. É medida pela capacidade infinita dele de dar a si mesmo até as últimas consequências. E, parando para pensar, se a riqueza divina é definida pela doação de si mesmo e não pela retenção de recursos, isso destrói a fundação da teologia da prosperidade pela raiz. Destrói totalmente. A teologia da prosperidade mede o favor de Deus pelo acúmulo material, né? Ela diz que quanto mais você tem na conta, mais abençoado você é. Mas a gramática de Paulo, focada na cruz, estabelece que a abundância de Deus subverte essas categorias humanas de poder. Se o momento de maior riqueza de Cristo se manifesta na cruz, na sua auto-entrega absoluta, então qualquer ensino que vincule o evangelho à busca incessante por luxo está pregando uma religião que o apóstolo Paulo simplesmente não reconheceria. É a teologia da cruz na sua expressão mais pura e dura. A verdadeira glória é encontrada no serviço e no sacrifício. E essa construção teológica, por mais densa que seja, não fica pairando nas nuvens. Paulo faz ela aterrissar na forma como a igreja organiza o próprio dinheiro. E isso nos leva a enfrentar um obstáculo literário gigantesco logo no início do capítulo 9. Aquele famoso campo minado interpretativo dos versículos 1 a 5. Para quem estuda a formação do Novo Testamento, essa seção sempre gera polêmica. A grande dúvida estrutural é: seria o capítulo 9 um fragmento de outra carta que algum editor posterior costurou ali no meio de forma desajeitada? É a famosa teoria das cartas múltiplas. E a suspeita surge porque no versículo 1 Paulo escreve: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é supérfluo escrever a vocês. E logo no minuto seguinte, ele gasta um capítulo inteirinho escrevendo detalhadamente sobre a mesmíssima assistência. Parece uma incoerência flagrante. Parece, mas é aqui que a exegese rigorosa do Garland e do Harris entra para resolver o problema. E eles fazem isso se baseando na pesquisa monumental do Stanley Stowers sobre uma partícula grega usada logo nesse primeiro versículo, a expressão perimengar. Então essa é aquela hora em que a análise microscópica da sintaxe grega resolve um debate histórico de décadas. Eu adoro quando isso acontece. É maravilhoso. O Stowers analisou dezenas, se não centenas de instâncias onde perimengar aparece na literatura grega antiga, desde cartas pessoais até discursos filosóficos. E a conclusão dele é um verdadeiro nocaute exegético. Ele descobre que nunca inicia um novo tópico, não é? Em hipótese alguma. Essa construção funciona linguisticamente como uma âncora. Ela prende um detalhe secundário ou uma subtrama ao argumento principal que acabou de ser estabelecido. Portanto, os capítulos 8 e 9 formam uma unidade inquebrável. Paulo não está recomeçando um assunto em uma carta nova. Ele está simplesmente mudando o foco dentro do mesmo argumento contínuo. Isso prova que a exortação teológica do capítulo 8 e a logística financeira do capítulo 9 não podem ser separadas de jeito nenhum.
Mas resolvido o problema literário, a gente ainda esbarra em um problema psicológico ou relacional no texto. Você diz em relação à vergonha que o apóstolo menciona? Sim, o Harris aponta que, nestes versículos, Paulo utiliza abertamente a alavanca da vergonha. Ele essencialmente diz aos coríntios: olha, eu me gabei de vocês para as outras igrejas. Se os macedônios chegarem aí comigo e a oferta de vocês não estiver pronta, eu vou passar uma vergonha tremenda e vocês também. Mais uma vez, a gente precisa questionar a atitude do apóstolo. Isso não soa exatamente como aquela dinâmica de manipulação da cultura de honra e vergonha do Mediterrâneo antigo? Bom, é super compreensível que soe dessa forma para nós hoje, porque a cultura greco-romana era de fato totalmente movida por essa balança de honra e vergonha. Mas se a gente examinar a fundo o mecanismo do que Paulo está fazendo, a gente vai ver que ele está, digamos, hackeando o sistema para subvertê-lo por dentro. Hackeando a cultura. Isso. Ele pega essa sensibilidade cultural da vergonha e a redireciona para o zelo pelo evangelho. O argumento do Harris mostra que a grande preocupação de Paulo não é bater uma meta de arrecadação financeira, sabe? O foco é evitar a pleonexia. A pleonexia, que nós podemos traduzir como avareza. Aquela mesquinhez, a vontade de reter os recursos só para si. Essa é outra palavra grega-chave que significa literalmente uma bênção e que no contexto ali denota uma dádiva generosa, feita sem extorsão, com o coração livre. Então a pressão que Paulo exerce ali não é para tirar dinheiro deles. É uma pressão pastoral para que o coração daquela comunidade esteja devidamente preparado e santificado antes que a comitiva de Jerusalém chegue. Ele quer evitar que a coleta se torne uma obrigação amarga e mesquinha. É a transformação de um fardo social em alegria genuína. E entender que a doação precisa vir de um coração livre é o que prepara o terreno para a revelação mais surpreendente do texto, na minha opinião, que é o nosso quarto destaque, versículo a versículo. O propósito litúrgico do dinheiro, lá em 2 Coríntios 9, 12 a 15. Aqui a discussão introduz uma palavra que muda todo o paradigma da filantropia cristã. Leiturgia. Leiturgia. Tanto Harris quanto Garland dedicam muito espaço para explicar o peso institucional e religioso desse termo. Na polis greco-romana secular, leiturgia era basicamente um imposto ou um serviço público prestado por cidadãos ricos. Tipo financiar a construção de uma ponte, a manutenção de um navio de guerra, ou até o patrocínio de uma peça de teatro na cidade, certo? Exatamente isso. E quem pagava a leiturgia recebia status em troca. O nome do cara era gravado em pedra numa placa e a cidade inteira passava a dever honra e lealdade a ele. Porém, e aqui está o pulo do gato, na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento que Paulo usava, leiturgia é o termo técnico para o ofício sacerdotal. É usado para a ministração dos sacrifícios lá no templo. Isso. E Paulo realiza uma fusão genial aqui. Ele informa aos coríntios que enviar dinheiro para alimentar os irmãos famintos na Judéia não é apenas serviço social público. Ele pega o vocabulário do templo, de sacrifício, e aplica a transferência bancária, por assim dizer. E o mecanismo teológico que valida isso é profundo. Pensa bem, no Antigo Testamento oferecer um sacrifício físico custava algo real ao adorador. Queimar grãos ou oferecer um animal no altar significava abrir mão do próprio sustento para honrar a Deus. O que Paulo está fazendo é traçar uma linha reta entre o grão no altar de Jerusalém e a moeda entregue a um irmão necessitado. Perfeito. Ambos representam uma renúncia voluntária de recursos materiais como um ato de adoração reverente. E essa renúncia aciona um triângulo relacional notável no texto. A mecânica da doação cristã não é bilateral, não é só doador e recebedor. Deus está no vértice, né? Sim. Deus fornece a semente ao crente. O crente a transforma em dádiva e entrega ao necessitado. O necessitado recebe o sustento físico e, em resposta imediata, ergue ações de graças a Deus. A doação material produz como resultado final adoração espiritual. É um ciclo em que o dinheiro serve puramente como combustível para a gratidão a Deus. Isso é sensacional. Tendo estabelecido esses pilares em todos esses versículos-chave, é vital a gente comparar como os nossos especialistas sintetizam tudo isso no quadro geral.
especialmente como o Garland e o Seyfried abordam o choque frontal entre a essência da generosidade cristã e a mentalidade cultural da época. Como é o confronto desses dois comentaristas? Olha, a abordagem do Garland aqui é uma verdadeira masterclass de sociologia do Novo Testamento, o contextualista. Ele argumenta que os coríntios estavam completamente presos na convenção romana de doação e reciprocidade. No primeiro século, a ideia de uma doação desinteressada, sabe, aquela caridade oculta, praticamente não existia no mundo pagão. Havia aquele ritual da salutácio, onde os clientes mais pobres iam todas as manhãs à casa do patrono rico para prestar homenagens e pedir favores. E em troca desse dinheiro ou proteção legal, o cliente oferecia lealdade política e aumento do prestígio social do patrono. Era um sistema rígido de dívida, onde eu dou para que você me deva um favor. Através dessa mesma lógica tóxica. Eles deviam pensar algo como: nós, os gregos ricos, vamos enviar dinheiro aos judeus pobres lá em Jerusalém e assim nos tornaremos os patronos espirituais deles. Eles vão nos dever status. É a compra de influência. E Paulo precisa quebrar isso. Ele destrói esse conceito, insistindo que o cristão não está comprando um cliente, mas servindo a um co-herdeiro igual a ele. Então o Garland desmascara o que na verdade é uma dinâmica de poder disfarçado de generosidade. Mas o Seyfried, porque ele sendo o teólogo sistemático do grupo vai ainda mais fundo, né? Na anatomia do orgulho humano. Ele é mais incisivo. Para o Seyfried, o perigo não era só o sistema romano de favores, mas a ilusão humana e arrogante de querer ocupar a posição de o doador com D maiúsculo. A crítica dele é cirúrgica. Em um tom bem polêmico, ele rejeita veementemente qualquer visão moderna que trate a caridade cristã como uma exibição moral. Ele até compara algumas práticas de doação ao que os antropólogos chamam de potlatch mediterrâneo. Potlatch, aquelas cerimônias tribais competitivas. Isso, onde líderes distribuíam ou até destruíam vastas quantidades de riqueza puramente para exibir domínio e humilhar os rivais, um jogo competitivo de quem dá mais. Teologicamente, o Seyfried demonstra que o ser humano nunca, jamais, possui o status de um doador absoluto, porque nós não geramos nada por conta própria. Tudo o que temos foi recebido. Na verdade, somos apenas mendigos gratos, repassando a graça insondável que nos foi dada por Cristo primeiro. Tem entre si, mas se sobrepõem de uma forma perfeita. O Garland expõe o mecanismo cultural e social que Paulo está combatendo, e o Seyfried fornece a artilharia teológica pesada que Paulo usa para destruí-lo. E a síntese de todo esse debate exegético denso nos leva à nossa ideia central de hoje. Depois de cruzar os capítulos 8 e 9 juntos, o axioma teológico cristalino que emerge do texto pode ser resumido em uma única frase. Sem dúvida. A conclusão incontornável da nossa análise conjunta é esta. A generosidade cristã nunca é uma transação horizontal em busca de status social ou controle, mas sim um ato de adoração sacerdotal que ecoa na prática a paradoxal riqueza encontrada na pobreza de Cristo. Repetindo para fixar, a generosidade cristã nunca é uma transação horizontal em busca de status social ou controle, mas sim um ato de adoração sacerdotal que ecoa a paradoxal riqueza encontrada na pobreza de Cristo. É uma formulação belíssima, mas que exige uma resposta prática. É a ponte de aplicação, né? Exato. Como cruzamos essa ponte da exegese do primeiro século para as implicações concretas da vida hoje? O Seyfried fala sobre não sermos os doadores finais, o Garland fala sobre o sistema de patronato romano. Mas como a gente aplica a crítica de Garland ao nosso contexto moderno que é tão inundado por um materialismo crasso e agressivo quanto era o próprio Império Romano? Como as igrejas arrecadam fundos hoje? Basta olhar ao redor para ver como muitas organizações e congregações contemporâneas estruturam suas captações. Sem perceber, o cristianismo ocidental frequentemente ressuscita, tintim por tintim, o mesmíssimo sistema de patronato greco-romano que Paulo tentou desmantelar. A gente vê isso o tempo todo.
Vemos nomes de grandes doadores gravados em placas de bronze nos saguões dos templos. Vemos jantares de honra exclusivos com acesso privilegiado à liderança para quem assina os cheques maiores. E uma concessão silenciosa de status corporativo baseada apenas no poder aquisitivo. É a liturgia secular, a compra de influência na polis voltando para dentro do ambiente da igreja. Em vez de a oferta ser um sacrifício silencioso ao Senhor, ela se torna um mecanismo de influência institucional. E a passagem de hoje exige uma ruptura radical com essa lógica, não é? Radical. Porque se o dinheiro na igreja é uma liturgia verdadeira, um ofício sacerdotal genuíno, como o Harris provou no grego, o destino dele não pode ser inflar o ego do doador ou financiar alianças políticas. O objetivo último, como Paulo declara no versículo 12, é gerar uma explosão de ações de graças exclusivamente a Deus. A doação prova a verdadeira submissão à confissão do Evangelho. O doador humano precisa passar para o fundo do palco, desaparecendo nas sombras, para que apenas o recebedor supremo da glória seja iluminado. É um golpe fulminante no ego de qualquer um. Se o ato de doar exige o reconhecimento público para continuar acontecendo, ele simplesmente deixou de ser liturgia e voltou a ser o patronato romano antigo. É um contraste gritante com a cultura atual, especialmente nas redes sociais, onde a caridade é frequentemente filmada, roteirizada e monetizada para gerar engajamento para a própria pessoa. O que, no fim das contas, nos coloca diante de um desafio prático e inescapável todos os dias. A teologia da cruz não permite que a gente trate as finanças apenas como planilhas de contabilidade frias. Ela insere a matemática bancária diretamente no reino da adoração espiritual de cada um de nós. E isso deixa uma provocação final excelente para encerrar esse nosso estudo. Porque se Paulo define a oferta financeira como uma liturgia, um ofício sacerdotal, até que ponto a forma como nós gerenciamos as nossas contas bancárias pessoais está funcionando como um ato de liturgia no nosso cotidiano? Se um estranho analisasse um extrato bancário de alguém que se diz cristão hoje, não o que a pessoa diz acreditar, mas para onde os recursos de fato fluem, sabe? O que esse extrato revelaria sobre o Deus que é adorado ali? O dinheiro humano costuma gerar conforto e glória para o próprio indivíduo, mas a liturgia cristã exige que ele produza ações de graças a Deus. Fica essa reflexão bem desconfortável para quem deseja alinhar a teoria paulina com a prática diária. É uma reflexão que tira qualquer um da zona de conforto. E olha, para aqueles que sobreviveram a esta análise profunda sobre a graça e a economia do reino, preparem-se. E se acharam que Paulo foi incisivo nas finanças, o que vem por aí é ainda mais forte. O tom muda completamente, não é? Muda drasticamente. No nosso próximo estudo, nós entraremos na reta final da carta, nos capítulos 10 a 13. As nuvens se fecham e o apóstolo desembainha a espada da ironia mais cortante que ele tem contra os chamados superapóstolos que invadiram a comunidade de Corinto. Será um confronto épico sobre autoridade, fraqueza e o que significa de fato representar Cristo. Eu mal posso esperar por esse embate. Foi um mergulho intenso e revelador nas fontes hoje. Até a nossa próxima análise profunda do texto.